Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Como já está na tela, vamos falar hoje sobre o processo da salvação. É um assunto muito importante, é um assunto que eu julgo ser relevante para a nossa edificação espiritual dentro dos nossos estudos diários aqui do canal, tá ok? Meu querido, minha querida, eu quero fazer aqui é, um pedido e um aviso, depois dar um aviso. Ou dar um aviso e depois fazer um pedido, tá ok? Dentro dessa regra aqui, eu sei que uma não interfere na outra, mas eu tenho certeza que você vai sim nos abençoar com esse pedido. E antes de mais nada, eu gostaria de deixar aqui o aviso. Aí você me pergunta, qual o aviso então? O aviso é esse, ó, para você. Aviso importante. Se você gosta dos nossos materiais, se você quer adquirir os nossos materiais, tem o link na descrição deste vídeo com o esboço em PDF dessa exposição, tá? Tá aqui no link da descrição deste vídeo. Todos os vídeos que nós estamos postando, nós sempre temos deixado um link para a sua para a sua edificação quando você resgata. Você vai direto para um grupo do WhatsApp e lá nós disponibilizamos desses esboços e desses estudos, tá ok? Então, qual é o pedido? Esse aqui é o aviso, agora nós temos o pedido, que é esse aqui, ó. O pedido é esse. Para quê? Para você compartilhar, curtir, comentar, se inscrever aqui no nosso canal, tá? Ative as notificações, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe este conteúdo nos grupos da sua família, nos grupos de WhatsApp da igreja e assim por diante. E se você, de repente, quer abençoar este projeto financeiramente com o Pix, tem aí o endereço eletrônico do nosso Pix para que você possa abençoar esta obra e assim você também ser abençoado, né? Então, dado o aviso e feito aqui os pedidos, vamos prosseguir para a nossa aula. A temática é o processo da salvação. Então, aqui, ó, quais são os objetivos, então, da nossa lição de hoje? Nós temos alguns objetivos a alcançar. Então, quais são eles? Objetivo geral: explicar que o processo da salvação se dá mediante a justificação, regeneração e santificação. Justificação, regeneração e santificação. Os objetivos específicos são mostrar a natureza da justificação divina, explicar o que é a regeneração pelo Espírito Santo e terceiro, compreender que somos santificados em Cristo. Maravilha. O próximo slide vai falar exatamente sobre a leitura bíblica em classe, que está em João, capítulo 3, versículo 1 ao 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O texto áureo está em João capítulo 3, 5, que Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
A verdade prática é a seguinte: o processo bíblico de salvação se dá por meio da santificação, regeneração e santificação, justificação, regeneração e santificação do ser humano. Esses são os processos bíblicos, ou o processo bíblico de salvação. Esses são os meios pelas quais o homem é salvo, tá? Justificação, regeneração e santificação do ser humano. Então, o ponto central desta videoaula, desta temática, é o seguinte: o processo da salvação se dá por meio da justificação, regeneração e santificação. Pode perceber que nós estamos massificando muito, né? Justificação, regeneração e santificação. Introdução: o processo de salvação na vida do crente se dá em três aspectos: justificação, regeneração, santificação. Todo esse processo é alcançado pela fé na crucificação, morte e ressurreição de Cristo Jesus, nosso Salvador. Justificados por Deus é o ponto 1. A natureza da justificação. A justificação evoca a ideia de um tribunal jurídico em que pesam terríveis e verdadeiras acusações, mas que por meio dos sacrifícios expiatórios e substitutivo de Cristo se tornaram nulas. Então, Cristo nos justifica diante de Deus. Justificação é um termo jurídico, tá? Que é utilizado dentro deste processo. Justificação é um termo jurídico que evoca exatamente essa ideia de alguém que estava condenado e foi justificado ou tornou-se justo mediante ao pagamento desta pena. No caso, Cristo, pelo seu sacrifício expiatório e substitutivo, tornou todas as acusações contra nós nulas. Então, fomos justificados pelo sacrifício expiatório e substitutivo de Cristo. Então, no momento que alguém aceita Cristo, faz o compromisso com Deus, ele se torna automaticamente justificado por Deus, ou por Cristo, né? Ou por Deus por meio de Cristo. Um outro ponto para ser observado aqui é a justificação, e nós vamos ver os processos 1, 2, 3, 4, 5, tá? Justificação. Esse termo legal ou judicial vem da palavra grega para justo e significa declarar justo. Esse veredito, ponto 2 aí, esse veredito inclui perdão da culpa e do castigo pelo pecado. 3. Deus imputou o pecado do homem na conta de Jesus Cristo. 4. O pecador recebe esse dom da graça de Deus apenas pela fé. 5. Justificados os crentes têm paz com Deus. Então, uma das obras da justificação aí que traz para o crente, dentre tantas, é a paz, né? Quem é justificado com Deus tem a paz. Quem é justificado por Cristo tem a paz com Deus. Então, podemos ver aqui o mediador que é Cristo, Deus Santo, Jesus, e depois a seta apontando para o homem. Então, quem faz essa mediação entre Deus e os homens é o Cristo, tá? Então, essa justificação nos dá gratuitamente pela, pela graça de Deus, né? Porque essa justificação, ela vem também pela graça de Deus. Estão sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, a redenção que há em Cristo Jesus, que é a morte vicária, substitutiva de Cristo, nos faz justos diante de Deus e nos alinha novamente com Deus e nos coloca em comunhão com Deus. Romanos 3, versículo 24. Justificados por Deus.
A natureza da justificação. Então, aqui, ó, a natureza da justificação. A justificação tem como consequência direta o perdão dos pecados. Segundo, a reconciliação do pecador com Deus. Terceiro, a segurança da salvação. E quarto, santificação da vida. Esta é a natureza da justificação. Então, ela traz consigo, a justificação traz consigo para o pecador, para o cristão, para aquele que antes não tinha ou andava no pecado e agora não anda mais no pecado, traz o perdão, reconcilia com Deus, traz reconciliação do pecador para com Deus, e terceiro, traz a segurança da salvação e traz santificação da vida. Então, tudo isso através de Cristo Jesus. Então, ser justificado é ser perdoado dos pecados, é ser reconciliado com Deus, é receber a segurança e ter a segurança da salvação e receber da parte de Deus a santificação da vida. Essa, esse é o modelo, né, a natureza da justificação. Por que eu sou justificado? Porque Cristo me perdoou meus pecados, porque eu fui reconciliado com Deus, eu tenho a segurança da minha salvação e tenho santificação dada por Cristo, que é a posicional, né? Ainda sobre a natureza da justificação, temos aqui mais dois pontos aqui, ó, que são ele. Para alcançar a justificação, a pessoa precisa. Quais dois pontos necessários para isso? Então, somente crer mediante a fé na obra que Cristo operou e, segundo, reconhecer a necessidade de justificação. Em Romanos 5:1, Paulo escreve: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo é o mediador. Então, se eu não reconheço, se eu não tenho Cristo como meu Salvador, se eu não reconheço a obra de que Cristo fez na cruz, se eu não acredito em tudo aquilo que Cristo fez por mim, pela humanidade, não há como eu ter e alcançar a salvação. Não tem como eu ser justificado. Por quê? Porque a justificação ela é dada através do sacrifício de Cristo e este sacrifício de Cristo nos traz justificação a partir do momento que cremos mediante a fé na obra que Cristo operou e quando reconhecemos a necessidade de sermos justificados diante de Deus por causa dos nossos pecados. Aí acontece a obra da redenção. Ponto 2. A necessidade de justificação. Por que temos a necessidade da justificação? Ponto 1. Para que nos encontremos justos e santos diante de Deus, a fim de que sejamos participantes das bênçãos da salvação. Então, qual é a necessidade? Porque é o único meio de sermos participantes das bênçãos da salvação e é o único meio de encontrarmos e de sermos santos diante de Deus. Se não for pela justificação, não há possibilidade de Deus nos imputarmos como justos e alcançarmos as bênçãos da salvação. Ponto 2. Para que o diabo não acuse o crente dos pecados que Cristo perdoou. Então, essa justificação diante de Deus nos dá a segurança de que o diabo não tenha o poder, não tenha a legalidade para nos acusar, tá? Sobre a nossa vida passada, sobre os nossos pecados diante de Deus, porque Cristo já perdoou os nossos pecados e continua a perdoar os nossos pecados. Outro ponto é a necessidade de justificação. Também ainda sobre isso, a pessoa justificada está livre de condenação e é herdeira da vida eterna, tendo como resultado prático
a paz com Deus. Então, a doutrina da justificação, ou a justificação pela fé, né? Então, o pecador, o homem condenado, pecador, o pecado, a culpa, condenação. Essa é a trajetória do homem condenado. É um pecador, vive no pecado, tem culpa diante de Deus e vai sofrer condenação. O homem justificado, ele era pecador, né? Pela justificação, recebe a justiça de Cristo sobre o pecado, recebe o perdão de Cristo e, por último, aí recebe a justificação. Então, ao invés de ser condenado, este homem, através da justificação, ele torna-se eleito ou candidato ao céu. Tá? Se você tiver alguma dúvida sobre esses slides, só você comentar aqui abaixo do nosso vídeo, que a gente interage também. Tá ok? Tire as suas dúvidas. Terceiro, a impossibilidade da autojustificação. Então, nenhum ser humano é capaz de se autojustificar diante de Deus. Então, ninguém consegue ser justificado mediante seu próprio esforço, ou por pureza ou santidade. A justificação do ser humano ocorre por meio de Jesus, o justo que morreu, tomando sobre si todas as acusações contra nós. Também o pecador é justificado pela graça de Deus somente, jamais por méritos pessoais. Não são pelas minhas obras, não são pelas minhas caridades, não é porque eu sou bonzinho, não é porque fui vim de boa família, não é por nada disso, tá? É única e exclusivamente justificado pela graça de Deus e pela graça do Senhor Jesus, tá? E pela fé no sacrifício de Cristo, no Filho unigênito do Pai. Então, somente Deus pode nos dar graça, através de seu Filho, para sermos justificados dos nossos pecados e dos nossos erros. Então, esquece. Ah, fulano fez filantropia, fulano em vida fez isso, fulano em vida fez aquilo. Nossa, era tão bonzinho, nossa, fazia tanta obra de caridade, dava comida aos pobres, dava roupa, né? Aos moradores de rua, àqueles que estão abandonados. Não é isso? Faz parte, é bom, é interessante que se faça, sim, mas não com o intuito, mas não com a ideia, mas não com uma crença de que isso vai lhe justificar diante de Deus e vai lhe garantir salvação ou justificação diante de Deus. Não consegue, tá? Não é por nada disso. Então, a síntese do tópico 1, a gente sintetiza da seguinte maneira: pela fé em Cristo e mediante a sua graça, somos justificados por Deus. Somente pela fé em Cristo e mediante a sua graça é que somos justificados por Deus. Então, a graça e a fé, ela vem e parte de Cristo, de nós para Cristo, de Cristo para nós, que é a graça, e é Deus quem nos justifica. Tá bom? Próximo, regenerados. Agora vamos falar sobre a regeneração. Falamos sobre a justificação, vamos falar um pouco agora sobre a regeneração. Aqui, ó. Regenerados pelo Espírito Santo. Ponto 1. A natureza da regeneração. A regeneração é a ação divina de criar um novo homem, dando-lhe um novo coração, transformando-o em nova criatura. 2 Crônicas 5,17. Tornando-o filho de Deus. João 1, versículo 12 e 13. E fazendo-o passar da morte para a vida. João 5, 24. Então, a regeneração é a ação divina de criar um novo homem, dando-lhe um novo coração, transformando-o em nova criatura. Então, o que é ser regenerado? É ser um novo homem, é receber de Deus um novo coração, é ser transformado em uma nova criatura. Segundo ponto aqui, vamos falar sobre, o primeiro ponto aqui, vamos falar sobre a natureza da regeneração. Ou regenerados pelo Espírito aqui, né, dentro dessa temática. É regenerados pelo Espírito, é o Espírito Santo que produz essa regeneração em nós.
É importante distinguir regeneração da conversão. As duas são intimamente unidas. Não é estranho, portanto, que as duas sejam confundidas. Segundo o pastor Rames Boyce. Regeneração, o que é? Regeneração é uma obra divina, uma obra que transforma o coração do homem por meio da soberana vontade de Deus. Regeneração. Conversão é a atitude de uma pessoa em voltar-se para Deus, tendo uma nova inclinação outorgada em seu coração. Então, quando a pessoa ela resolve ter uma aliança com Deus, voltar-se para Deus, inclinar-se para Deus, tá? E entregar o seu coração para Deus, essa pessoa ela está convertida. Porém, pós-conversão, tem a obra da regeneração, que pode ver aqui que ambas andam intimamente unidas, tá? Mas existe essa simples descrição ou distinção, mas elas andam unidas. A necessidade de regeneração. Para fazermos parte do reino de Deus, é preciso nos tornar nova criatura e nascermos do Espírito. João 3,5, que opera a vivificação em nós, pois ele é o agente, a pessoa da. O Espírito Santo é o agente, a pessoa da regeneração. Vejamos a imagem seca, né? Aqui do lado esquerdo e do lado direito uma imagem florida, né? Uma paisagem verde, uma paisagem alegre, uma paisagem que denota vida. Então, o Espírito Santo faz brotar entusiasmo espiritual e vida abundante. João 7:38. Então, ainda sobre a necessidade de regeneração, podemos dizer que é o agir do Espírito pela palavra que faz germinar vida no coração do salvo. Tiago 1,18. Olha só que diz Ezequiel 11:19. Eu lhes darei um coração novo e uma nova mente. Tirarei deles o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração humano obediente. Ezequiel 11:19. Vamos ao próximo slide. Aqui. Regeneração igual nascer de novo. Uma pergunta embaixo. Você já nasceu de novo? João 3,3. Jesus lhe disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem nasce uma vez, morre uma vez, né? Quem nasce duas vezes, só morre uma vez. Lembrando, quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, só morre uma vez. Tá ok? Você conseguiu entender aí o mistério aí? De quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, só morre uma. Como assim? Lembra que Jesus disse para Nicodemos? Então aqui, ó. Você nasceu no pecado, precisa morrer, aí precisa morrer para nascer de novo. Esse segundo nascimento, aí que é da vida espiritual, da vida pecaminosa para uma vida sem pecado, é uma morte e uma ressurreição. Tá? Então você nasceu no pecado, morreu para Cristo, morreu para o mundo e viveu para Cristo. Então você nasceu pela segunda vez. Então, se você nasceu uma vez, você morre duas. Por quê? Você morre espiritualmente e morre fisicamente, lá na frente. Quem nasce duas vezes só morre uma vez. Por quê? Porque morreu na concepção de morrer para o pecado e nascer para Cristo, que é a nova criatura. A nova criatura fala do novo homem.
e o velho homem já morreu. Então, essa morte do velho homem fala de um novo nascimento. Você nasceu da barriga de sua mãe, nascimento físico, e pode nascer de novo, que é o segundo nascimento. Ou seja, você nasceu duas vezes. Porém, só morre uma vez. Por que uma vez? Porque agora você só vai morrer fisicamente. Agora, quem nasceu uma vez, morre duas. Por quê? Nasceu no pecado, tem que nascer de novo da água do Espírito, tá? Então você morreu duas vezes. Morreu quando nasceu, ou morreu quando nasceu de novo e pode morrer novamente, tá? Pela morte física. Quem nasce duas vezes, morre só uma vez. Quem nasce duas vezes. Quem nasce uma vez, morre duas vezes. Você já nasceu de novo? João 3:3. Tá ok? Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário. Terceiro, consequências da regeneração. O que é que essa regeneração traz de consequência? Como consequência? É possível verificar se somos regenerados por meio de algumas mudanças que passam a fazer parte do nosso viver. Então, como a gente consegue descobrir isso, verificar isso? Vamos lá. O ponto central é que é o amor. Então, o amor pelos irmãos, o amor pelas almas perdidas, o amor intenso a Deus, o amor à palavra de Deus. Então, se você tem essas características, você é uma pessoa regenerada. Você é uma pessoa que nasceu de novo. Você é uma pessoa que passou pelo processo da regeneração. Por quê? Porque você tem amor pelos irmãos, tem amor pelas almas perdidas, tem um amor intenso a Deus e tem um amor à palavra de Deus. Quero te fazer uma pergunta. Você está gostando aqui do nosso conteúdo? Está gostando do conteúdo desse vídeo? Então, não perca tempo. Compartilhe, se inscreva, deixe seu like, ative as notificações, tá ok? E se quiser abençoar este projeto com o Pix, vai lá, nos abençoe, nos incentive para que nós continuamos produzindo esse documento, produzindo mais temáticas para que você possa ser abençoado, tá ok? Então, abençoe este projeto através do Pix, está aí o e-mail onde você pode abençoar. Vamos prosseguir. Ainda sobre a consequência da regeneração. Quando somos regenerados, também passamos a ter: ponto 1, a rejeição das coisas mundanas. Ponto 2, o desejo de estar em comunhão com Deus e adorá-lo. Terceiro, a vitória sobre o pecado, a carnalidade e as práticas contrárias ao evangelho, tá? A vitória sobre tudo isso, a vitória sobre o pecado, sobre a carnalidade e as práticas contrárias ao evangelho. Quarto, o conhecimento da vontade de Deus. Quinto, o testemunho interior do Espírito Santo atestando nossa filiação ao Pai, tá? E o intenso interesse de praticar a justiça. Nós temos aqui essas seis características de uma pessoa que é regenerada, ou quando é regenerada. Então, quando somos regenerados, também passamos a ter essas seis características aí. Tá ok? A síntese do tópico 2 está aqui, ó. O Espírito Santo opera naquele que crê em Jesus Cristo, a regeneração. Então, o Espírito Santo opera naquele que crê em Jesus Cristo, ele opera o quê? A regeneração. Tópico 3, santidade. Vamos falar um pouco sobre santificados em Cristo. A santificação é uma consequência da salvação. Tá ok? A santificação como consequência da salvação, ou uma sequência da salvação.
A santificação é o processo pelo qual o crente se afasta, se separa do pecado para viver uma vida inteiramente consagrada a Deus, desenvolvendo nele a imagem de Cristo. Romanos 8:29. Nesse sentido, estamos firmados em Cristo e os pecados não têm mais lugar em nossas vidas, tá? Então, santificação é separação. Quando o crente, o cristão, resolve se separar de todo o pecado para viver uma vida inteiramente consagrada a quem? A Deus, desenvolvendo nele, em Deus, a imagem de Cristo. Ou Deus desenvolvendo no homem a imagem de Cristo. Ainda sobre a consequência da salvação, podemos verificar, podemos verificar aqui o seguinte, ó. Deus vê o crente como santo, ainda que a santidade dele precisa ser aperfeiçoada. Por causa de quem? Lógico, por causa de Cristo e também por Deus entender, compreender que nós estamos no processo de avanço, ou avançando a cada dia para uma vida cada vez mais santa. Então, Efésios 4:12, Paulo escrevendo a esta igreja diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, querendo o aperfeiçoamento. Então nós estamos dentro do período, do processo de aperfeiçoamento da santidade, tá? Para que possamos fazer a obra de Deus, nos santificar para a operação do ministério, para a edificação também do corpo de Cristo. O corpo de Cristo está sendo edificado dia após dia dentro deste processo da busca incessante da santidade. Isso é, é um pensamento do crente salvo. O crente salvo, o crente regenerado, o crente verdadeiro, ele busca a santidade em Deus. Ele busca a santidade porque ele compreende que só assim ele consegue alcançar a Cristo. Ponto 2, um esforço pessoal. Então a santificação, ela precisa ser também um esforço pessoal. Eu preciso me esforçar, você precisa se esforçar. Então as escrituras revelam que devemos almejar e priorizar a santificação. Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa, ela insiste em resistir a este processo de santidade, né? Nós lutamos contra a carne, o espírito luta contra a carne luta contra o espírito, e essa luta, essa briga aí cotidiana. Então, o Espírito Santo que habita em nós ajuda-nos a vencer a velha natureza. Então, é uma luta aí, né, constante entre os meus desejos pecaminosos e a minha santidade e a busca por esta santidade. O desafio de sermos santos é desafiador, é desafiante. Nossa meta é sermos continuamente bons e santos. 1 João 1,10. No entanto, em relação à nossa natureza inclinada ao pecado, nossa santificação sofre reveses. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos buscando a santificação progressiva e o arrependimento progressivo, né? Carne contra o espírito. Então, por isso é exigido um esforço pessoal e dependência contínua do Espírito Santo para sermos santos. Essa luta, esse cabo de guerra aí, ó, entre a carne e o espírito. O espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Estamos vivendo esta batalha interior, esta batalha que não cessa, esta batalha que todos os dias enfrentamos, uma batalha interior. Carne contra espírito, espírito contra carne. Então, santificação precisa ser distinguida da justificação. Então, o que é justificação? De uma vez por todas, tá? É de uma vez por todas. Santificação continua por toda a vida. É um processo contínuo. Você tem que estar se santificando todos os dias.
se separando do pecado, se separando das coisas que desagradam a Deus, se separando das coisas que nos afastam de Deus, nos separando de fato de tudo que vai trazer malefícios para a nossa vida espiritual e a nossa comunhão com Deus. Essa é a continuação da vida de santidade, ou de sua pela busca da santificação. De uma vez por todas, porque uma vez que alguém aceita Cristo, Cristo já justifica ele de uma vez por todas. Justificação, um outro critério da justificação é obra inteiramente de Deus. Então é Deus que opera essa justificação através de Cristo. O sacrifício de Cristo é a obra inteiramente buscada, é a obra inteiramente aplicada na hora da justificação da vida do homem, do pecador. Porém, na santificação, também nós cooperamos, depende de mim. Eu preciso também buscar e estar a cada dia neste processo de luta entre carne e sangue, ou carne e espírito. E o meu espírito precisa vencer a minha carne. E é aí que está a santificação. Quando o meu espírito vence a minha carne, eu estou no processo de santificação e estou cooperando para esta santificação. Justificação é perfeita nesta vida. A santificação não perfeita nesta vida. Então, por mais que a gente se santifique, por mais que a gente se separe, uma vez ou outra, a qualquer momento, nós podemos vacilar. Justificação ela é perfeita nesta vida, tá? Porque é Cristo quem nos justifica pelo seu sacrifício. Justificação, a mesma em todos os cristãos, porque trata-se do sacrifício de Cristo. É lá na cruz que a gente Cristo garantiu a nossa justificação, tá bom? Essa justificação é a mesma em todos os cristãos. Na santificação é maior em alguns do que em outros. São os níveis de exigência. Tem pessoas que têm dificuldade em uma área, porém em outra não, né? E aí faz esse balanço. Tem pessoas que não são apegadas à questão é, da glutonaria, tá? Ou da bebedeira, né? Ou das questões voltadas para a prostituição. Já tem outras pessoas que são fracos nessa área, do alcoolismo, tabagismo, tá? Tem pessoas que são mais fracas nessa questão sexológica, já outras não, já leva tranquila. Então, é maior para alguns em detrimento dos outros. Existe uma necessidade maior de rejeição do que o outro, mas sabendo que todos precisam abrir mão do pecado, tá? Por exemplo, uma pessoa que veio do crime, ela tem uma necessidade maior. Uma pessoa que era viciada, né, nas drogas, passou por centro de recuperação, tá? E ainda está lá no centro de recuperação, está se recuperando, tá? Está na fé, está em Cristo, mas precisa vencer esses vícios para continuar neste processo de santificação. É diferente de quem nunca teve essas experiências. Então, é maior em alguns do que em outros nesse sentido. Tá ok? Então vamos à síntese do tópico 3. Pela fé, somos santificados em Jesus Cristo. Pela fé, somos santificados em Jesus Cristo. E para concluir, o que é que convém? Convém que os crentes, como pessoas justificadas, regeneradas, santificadas, mostrem ao mundo perdido que somente Jesus pode salvar e transformar o pecador. Então, convém a você que foi salvo por Cristo, convém a você, convém a nós, a igreja, que foi justificada, regenerada e santificada, e estamos dentro deste processo de santificação, demonstrar com as nossas atitudes, com o nosso testemunho, demonstrar com o nosso conhecimento bíblico também, tá? Demonstrar para o mundo perdido, demonstrar para as pessoas
que estão afastadas deste projeto, afastada por enquanto, né, desta graça salvadora da justificação, regeneração e santificação dada por Deus. Precisamos demonstrar e mostrar para essas pessoas que somente Jesus pode salvar e transformar o pecador, levar o homem do patamar de pecador para o alto patamar de salvo, regenerado, justificado e santificado por Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus. Amém? Finalizamos aqui mais uma videoaula e antes de encerrar aqui e te agradecer por ter ficado até agora, quero te pedir novamente para você compartilhar, se inscrever, deixar seu like, ativar as notificações, tá? E nos abençoar, se você puder, este projeto via Pix aí, qualquer valor é bem-vindo, qualquer valor está sendo recebido de bom grado, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, rica e poderosamente, que você possa se sentir e entender que você foi justificado, regenerado, santificado por Deus e ainda continua no processo da santificação, tá ok? Estes foram os processos da salvação. Que Deus abençoe sua vida, desde agora e para todo sempre. E você diz aí no seu lugar. Amém.